tema da nossa pregação hoje, como o irmão já acabou de falar, é Eis que estou à porta e bato. Se você pesquisar esse nome na internet, você vai ver que tem um monte de pregação falando sobre isso. Eis que estou à porta e bato. Tem mensagens. Se você for no cemitério, tem um monte de escrito também. Eis que estou à porta e bato, eu já vi lá. É uma palavra, uma das mais conhecidas da Bíblia. Pode ter um filho aí, pede para lá. Hoje a gente pode ter. E algumas mensagens vão falar: poxa, eis que estou à porta e bato. Estávamos mortos espiritualmente, o Senhor está batendo a porta, como se estivesse chamando por nós, como fez com Lázaro, para que a gente ressuscite, para que a gente abra a porta, para que a gente saia para fora, para que Ele também entre em nossos corações. Outros vão falar em vários tantos contextos, mas vamos ler a passagem bíblica hoje, para que nós também possamos fazer a nossa meditação. Cadê a mãe de vocês? Apocalipse 3, 14. Pegue sua Bíblia comigo. Apocalipse 3, versículo 14. Quando a leitura do Gênesis, o Apocalipse é fácil de achar, né? Último livro. Eu vou lendo. A palavra do Senhor, ela nos é dita desta forma nessa noite. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha da tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São para nós palavras do Senhor. Graças a Deus. Uma salva de palmas. Como diria o Calado, essa salva de palmas é para o seu candidato a vereador. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala: coragem, irmão. Então vamos lá, sem esse espírito, a gente vai ficar cansado hoje. Sábado à noite não está todo mundo animado. Final de semana chegou. O livro do Apocalipse, ele foi escrito em um período muito crítico para a história da igreja, para a história da cristandade. A igreja primitiva estava sendo perseguida, amém? Amém. Então eu vou falando, vocês vão repetir, para que a gente faça um diálogo. A igreja primitiva estava sendo perseguida. E esse livro ele foi escrito para dar uma mensagem muito clara àquela igreja, às comunidades cristãs daquela época. E a mensagem é de que Deus está contigo. Deus é um rei poderoso. E o império romano não irá prevalecer contra a igreja. Amém? Amém. Além disso, há vários contextos dentro do livro do Apocalipse. E entre eles, o que nós estamos lendo aqui, são as 7 cartas escritas às comunidades da época. E essas 7 cartas, elas têm um modo de escrita muito comum, muito parecido. É interessante que em 6 comunidades, o Senhor as repreende todas as 7, mas para 6 comunidades o Senhor faz um elogio, fala que existe algo de bom nelas.
Mas aqui para essa comunidade da Laodiceia, repita comigo, Laodiceia, para que você não esqueça. Quando você tiver uma filha, você tem o nome de Laodiceia. Eu acho que eu conheço Laodiceia. Essa comunidade de Laodiceia, o Senhor não viu nada a ser elogiado nela. Deixa eu pôr aqui para marcar. A comunidade de Laodiceia, vamos agora entender um pouco sobre ela. Ela sofria de algo chamado autossuficiência. Repita comigo, autossuficiência. Ela bastava-se por si própria, né? A Laodiceia, essa comunidade era de uma cidade muito rica, onde o seu comércio era muito próspero. E é interessante que eles eram tão prósperos que lá no ano 60 depois de Cristo teve um terremoto que destruiu a cidade. E o Império Romano ofereceu ajuda para reconstruir a cidade. E eles falaram, não precisa, recusaram a ajuda. Eles tinham uma boa reserva e reconstruíram a cidade toda com todas as suas estruturas. Vejam só, agora nós começamos a entender o povo de Laodiceia. Eles eram ricos, é claro que em toda cidade nem todo mundo é rico, mas quem não era rico era, como se diz, remediado. Eles eram uma cidade rica, próspera. Havia lá muitas pessoas com o ego inflamado, que não dependiam de ninguém, não queriam depender de ninguém, e eles sofriam dessa autossuficiência, eles bastavam-se a si mesmos. Eles não queriam a ajuda de ninguém. Tanto é que Laodiceia, a tradução dessa palavra, é uma junção de duas palavras: povo e justiça. Eles tinham até mesmo um esquema de organização, de leis, de obrigações e de direitos muito melhor do que em outras cidades. Então eles dependiam até muito menos do Império Romano. Como se não bastasse, agora falando da comunidade cristã, não somente da cidade, nós vamos ver lá no livro de Colossenses que São Paulo foi um dos formadores da comunidade. Então vocês vejam bem, aquele povo que já tinha essa autossuficiência, isso é claro, contamina também a igreja, não queriam depender de ninguém, eles tinham dinheiro para mandar buscar, para mandar fazer, então não tinham complicação nenhuma, não precisava fazer igual nós para fazer um rifa e ficar vendendo espetinho, né? Não precisavam de nada disso. E São Paulo foi um dos formadores. Então vocês vejam até o orgulho até da própria comunidade, né? Eles podiam muito bem bater no peito e falar: nós fomos formados pelo grande Paulo, homem santo, apóstolo dos gentios. Aqui no Agnus Dei nós temos o nosso ministério de formação, e nós temos muito orgulho do nosso ministério de formação. Todos que já passaram por lá, ou os que estão lá, estão tendo ou tiveram boas aulas, sim ou não? Sim? Nossa, vocês falou com um ano tão grande. Vou rever o jeito que eu estou dando aula. São formados por mim, pelo Calado, pela Adriana. O João volta e meia está lá, né, João? Por gente boa. Só que o povo da Laodiceia foram formados por São Paulo. Não é por nada não, mas aí também eu não falo nada, né? Logo São Paulo, grande São Paulo. Então nós vemos que esse povo, eles eram autossuficientes, eles não queriam depender de ninguém para nada, nem financeiramente, nem politicamente, nem formativamente. E pelo que nós vemos aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, nem mesmo espiritualmente. Tanto é assim que nós conseguimos pegar aqui, em um dos versículos, versículo 17, a palavra que já está, o vento já está levando tudo para o outro lado aqui. Nós podemos ver aqui até mesmo a fala do povo, como é que eles pensavam. Olha como eles diziam: sou rico, faço bons negócios e de nada necessito. Eles compreendiam que eles não precisavam de ninguém. Amém? Estão entendendo? Sim ou não? Sim. É interessante. No Catecismo da Igreja Católica
vai falar que existe um pecado chamado pecado contra o Espírito Santo. E vai falar que o pecado contra o Espírito Santo é a ação de dizer não à graça de Deus. E vai falar Jesus que para todo pecado existe perdão, menos para o pecado contra o Espírito Santo. E tem algo que eu sempre digo nas minhas pregações, falei agora no último acampamento: todos nós temos o livre-arbítrio, um dom que Deus nos dá e não nos tira. Todos nós temos o livre-arbítrio de andar com Deus ou não andar com Deus, amém? Deus não nos força a nada. É interessante que quando a pessoa ela decide não caminhar com Deus, Deus simplesmente deixa que a pessoa viva a sua vida segundo as suas próprias opções. E assim é. Dizer não à vontade de Deus, dizer não à graça de Deus. E muitas vezes, quando nós somos autossuficientes demais, é como se nós falássemos também para Deus que não estou precisando, deixa que eu faço. Irmãos, tudo isso estou falando para que nós possamos, no dia que se chama hoje, dizer de uma vez por todas para Deus que sim, Senhor, eu necessito de Ti, eu necessito da Sua graça nesse dia que se chama hoje, nesta noite em que estou aqui nesta igreja. Eu preciso de Ti, porque eu sou dependente de Ti, Senhor. Por mais inteligente que a gente seja, por mais inteligente que a gente acha que seja, talvez, por mais capacidade que tenhamos de andar, de falar ou de fazer, mas o que é sabedoria humana senão loucura? E o que é a capacidade humana perto da capacidade de Deus de ação, de fazer? Então fala comigo: eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Irmãos, nós não podemos ser como a Laodiceia, não podemos ser como essa comunidade. Por mais que nós tenhamos que fazer a ação de ir, de fazer, de buscar, em tudo em nossa vida, nós temos que lembrar que Deus está muito próximo de nós, à porta, batendo. E Ele fala: se ouvir a minha voz, eu entrarei. Em tudo em nossa vida nós temos que colocar Deus. Se nós não estivermos com a porta do nosso coração bem aberta, como nós acabamos de cantar, as coisas não irão bem espiritualmente para nós. E muitas vezes a gente cai nesse pecado da autossuficiência. E nós muitas vezes até esquecemos que existe um Deus que é infinito, que é maravilhoso, um Deus que é incomensurável. Mas São Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que a gente está marcando por isso, e jamais imaginadas fala: eu quero. Eu quero. Então olha para quem está do seu lado direito e fala assim: pega a visão. De Deus jamais basta. Fala para quem está do seu lado. De Deus jamais basta, irmãos. Muitas das vezes a gente, eu estou falando a gente aqui, mas eu sei que aqui ninguém faz isso. A gente acaba buscando a Deus somente no final de semana, quando a gente vai para a igreja, e acaba vivendo uma vida durante a semana, talvez não de pecado, talvez não uma vida perdida, mas deixando com que o dia a dia nos atropele. É como se tivesse um trator passando por cima da gente todo dia, e a gente chega no final do dia, deita na nossa cama, fala: vou rezar pelo menos um Pai Nosso antes de dormir, porque fecha o olho, o outro já dormiu. Aí final de semana, final de semana, vou para a igreja. Irmãos, de Deus jamais basta, todo dia, todo dia. Todo dia nós temos que clamar: vinde Espírito Santo. Nosso tempo é tão curto durante a semana, eu sei que cada vez mais as pessoas estão trabalhando cada vez mais, se ocupando mais, estudando mais. E o conhecimento é cada vez mais exigido, né? Eu sou da área da tecnologia, sou programador. E olha como é uma área chata. Mas eu sei que todas as áreas estão assim. Porque quanto mais você sabe, mais você está atrasado. Você nunca vai estar bom o suficiente para o mercado. É a coisa mais difícil do mundo. E o nosso dia vai cada vez mais cheio, cada vez mais pressão. Mas no meio dessa pressão toda, dessa panela de pressão toda, nós temos que colocar Deus, pois Ele está ao nosso lado, Ele está junto de nós.
Deus está conosco. Eu quero falar algo muito importante nesta noite. Algo que realmente, quando nós estivermos vivendo uma situação de autossuficiência, ou até mesmo de esquecimento de Deus, eu gostaria que você marcasse essa palavra que eu vou falar agora. Vocês me autorizam, sim ou não? Então fala assim: eu autorizo. Que o Alex Calado, pregador mais bonito da Guarda dos Bens. Pode falar. É verdade, Joel, é verdade, não tem que pensar. Olha os outros para você ver. Fale agora uma palavra. Pode falar comigo, agora é sério. Fale agora uma palavra. Mais afiada do que uma espada de 2 gumes. João, capítulo 15, versículo 5, fala assim: Jesus falando: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repita comigo: porque sem mim nada podeis fazer. Dá uma salva de palmas para essa palavra. O que acontece com o ramo quando ele sai da videira? A videira, para quem não sabe, é um pé de chácara. Não é. É pé de... O ramo que sai da videira, ele seca, ele morre. Irmãos, nada de sair da videira, nada de sair da presença de Deus, nada de sair da amizade com Deus, nada de querer sair da igreja. Sabe aquele papo de fulano olhou torto para mim? Ou talvez o fulano seja para olho. Deixa o fulano. Você está na igreja por causa de homens ou por causa de Deus? Afinal de contas, essa é uma palavra que a gente sempre fala, mas está na igreja por causa de quem? Inclusive é uma das perguntas que a gente faz para todos os alunos da escola de formação quando se formam, que querem entrar para o serviço do Senhor aqui no Alliance Day. A gente sempre pergunta: e aí, você está aqui por causa de quem? Tem alguma pessoa aqui que você tem alguma treta, que você tem um impedimento? Você não pode até ter, mas permaneça na igreja de Cristo. Porque quem está unido à igreja está unido a Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo místico de Cristo, e nós fazemos parte desse corpo. A partir do momento que nós estamos fora da igreja, nós somos um membro amputado. E o que acontece com o membro amputado? Morre, apodrece. E nós queremos estar unidos a Cristo, para estarmos vivos, muito bem ligados, para que possamos, como o próprio Cristo disse, dar muitos frutos. 100 por 1, 200 por 1, 30 por 1, mas que possamos dar os frutos necessários. Às vezes nós podemos até achar que, para que nós possamos caminhar com Cristo e possamos nos encontrar com Ele, muitas vezes nós somos tentados a achar que nós temos que fazer coisas extraordinárias, né? Fazer loucuras, ser um São Francisco talvez. Só que muitas vezes nós também nos esquecemos que é o próprio Deus que vem até nós. O que nós precisamos fazer é estar muito bem dispostos a ouvir. Não que nós não vamos mudar de vida. Uma vez nos encontrando com Cristo, faremos a nossa emenda de vida e seremos cada vez mais santos. Só que o Senhor também está nos procurando e Ele que vem a nós. O que precisamos fazer é ter o coração aberto, disposto a abrir as portas para Ele. Jeremias 29:13: vós me procurareis e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Não há outra forma de se encontrar com Ele a não ser fazer isso de todo o coração. O Senhor está batendo a porta do nosso coração
Que esse coração seja uma porta bem grande, escancarada para Ele, amém? Nós vemos nessa passagem do Apocalipse: eis que estou à porta aí. Eis que estou à porta aí. Há um tempo atrás eu ouvi um especialista em Bíblia, língua grega, das línguas antigas. Ele estava falando que essa palavra, eis que estou à porta e bato, ela não é uma tradução muito boa. Segundo ele, o original fala assim: eis que estou à porta batendo. Quem está à porta e bate, vou estragar o microfone, não dá para ouvir. Eis que estou à porta e bate, a pessoa bate e espera alguém abrir. Bate, espera, né? Dá 3 batidinhas, toque, 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 e aguarda. O original vai falar: eis que estou à porta batendo. O Senhor a todo momento está batendo na porta do nosso coração. A todo momento está batendo. E a todo momento está dizendo: ei, eu estou aqui. Ei, eu estou aqui. A todo momento Ele está batendo 24 horas por dia. O Senhor bate a porta do nosso coração. Ele está lá, aguardando que a gente abra. Lá em casa tem 3 banheiros. Só que a gente nunca aprende a lição, né? As escovas de dentes da família toda estão no banheiro só. E de manhã aquela correria, tem que trabalhar e tudo mais, aí eu bate conta, eu graças a Deus não bato. E aquela correria, e o Pedro sempre vai lá ocupar o banheiro na hora que não deve. A gente fica lá: Pedro, abre a porta. E cada um, desculpa, estou tomando banho, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Irmãos, qual tem sido a nossa desculpa? O Senhor está batendo a porta do nosso coração. Ele tem pressa em nos encontrar. Qual tem sido a nossa desculpa para a maior parte do tempo estarmos com o coração fechado a Ele? Agora eu estou estudando, agora eu estou trabalhando, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou fazendo aquilo. Agora eu não posso. Estudando, trabalhando, caminhando, dirigindo, sempre temos que estar com o coração aberto para Cristo. Eu moro lá no Jardim Maracanã, trabalho no centro. Uns 10 minutos, 15 minutos dependendo do trânsito às vezes, é um tempo bom para ir rezando no terço. Não dá para ir rezar no terço, dá para ir discutindo no terço. Vou rezando, volto rezando. Estou dirigindo, cabeça vazia, dá para prestar atenção no trânsito, dá para rezar. Reinvente o seu dia, dê teus pulos. Você não é quadrado, mas o Senhor está batendo a porta do seu coração. Amém? Vocês estão entendendo, sim ou não? Estou quase finalizando a pregação já. Hoje vai ser uma pregação curta, bem curta. Algumas vezes nós fizemos evangelização porta a porta aqui no Agnes, né? Eu já fiz há muito tempo atrás, quando eu fiz minha primeira evangelização porta a porta, lá no ano de 1994, em um curso chamado Evangelização 2000. Evangelização 2000 porque 2000 era o futuro. Eu estou velho, eu sei. Mas ainda assim eu sou o pregador mais bonito do Agnes. E interessante, quando a gente vai fazendo evangelização porta a porta, a gente bate palma, bate na porta das pessoas, toca a campainha, as pessoas podem nos receber de várias formas. A gente nunca sabe bem como é que vai ser recebido. Tem gente que nem recebe, tem gente que nos recebe mais da porta para fora, né? Lá longe, não confia muito. Tem outros que nos recebem e que fica criticando, né? Ou geralmente de outra religião, aí começa a querer especular, e a gente não está ali para isso. Então, tchau e bênção, Deus abençoe. E é interessante que tem gente que, quando vê que a gente é católico, está evangelizando, somos a própria Nossa Senhora de Fátima, fica tão feliz que abre a porta, entra, senta na
na pia para lavar, não se importa com a bagunça, mas abre as portas e deixa que a gente entre. É interessante ver essas reações. Irmãos, nós precisamos ser como essas pessoas sedentas da palavra de Deus, sedentas de Deus, que não se importam com a bagunça que está lá dentro. Talvez o nosso coração está todo bagunçado, cheio de louça para lavar, tudo sujo, quintal cheio de cocô de cachorro ou de gato, não sei. Mas a gente abre e deixa que o Senhor faça a sua obra, porque toda essa organização vai ser feita pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por que a gente não abre as portas do Senhor? Porque nós estamos mornos. E a palavra de Deus fala: o morno é bonito. A gente busca Deus, mas muitas vezes de qualquer jeito, bem frio, se rolar, rolou. Irmão, sejamos quentes. Abra a porta do seu coração, tira as suas máscaras diante de Deus, deixa que Ele veja todas as suas fraquezas, toda a desarrumação que está aí dentro. E saiba de uma coisa: o Espírito Santo de Deus, Ele é o arrumador de tudo. O Espírito Santo, Ele é o organizador de tudo. Livro do Gênesis vai falar o seguinte: que a terra estava informe e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus, Ele começa a fazer então a sua obra de criação. Ele fala: faça-se isso, faça-se aquilo. Pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo foi ajustando, organizando e criando todas as coisas. O Espírito Santo de Deus hoje quer organizar o nosso coração. Você deseja isso, sim ou não? Sim. Então abra a porta do seu coração hoje para o Senhor. Coloca a mão assim no seu peito e fala: Senhor, eu necessito de Ti. Eu preciso totalmente de Ti. Eu não posso ser como uma Odisseia, autossuficiente, me bastando por mim mesmo. De hoje em diante, eu declaro que o Senhor é o meu tudo. E se eu tenho a Ti, nada mais eu preciso. Senhor, eu abro a porta do meu coração e deixo que o Espírito Santo entre e organize toda a bagunça que está aqui dentro, todo o fogo que estava apagado. Eu permito que seja inflamado de novo. Por isso, nesta noite, mais uma vez eu peço: vinde, Espírito Santo de Deus. O meu coração está totalmente aberto. Reina de novo. Inflama o meu coração que estava morto. Inflama todo o ser que estava perdido, que eu possa nessa noite reencontrar no meio desta bagunça toda. Vinde, Espírito Santo de Deus, reina de novo. Faça que só queima.